É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. Em uma das principais cidades dos Estados Unidos, durante muito tempo, houve algo que indignou muitos moradores, mas ninguém queria lutar contra isso, nem sabia como. Vitória nasceu em uma família comum, tinha pai e mãe e também uma avó. Eles não eram muito ricos, mas também não eram pobres. A família tinha quase tudo de que precisava para viver. Mamãe, estou com tanta fome de panquecas, a menina entrou na cozinha no sábado de manhã. Na época, ela tinha 5 anos de idade. Claro, querida, sente-se à mesa, disse a mãe, e ela se afastou do fogão e começou a preparar as deliciosas panquecas finas de que toda a família tanto gostava. Por que o papai não vem? Perguntou a menina. Ele provavelmente não tem tempo, mas tenho certeza de que virá. A mãe espiou pelo corredor para ver o que o marido estava fazendo. Era uma família muito unida. Se todos estivessem em casa em um dia de folga, depois do café da manhã, eles se reuniam e saíam para passear no parque. Lá, eles se divertiam com a filha e, à tarde, podiam visitar a avó. Isso também era como uma tradição para eles. Mamãe, você pode ficar com a Vitória no próximo fim de semana? Perguntou a mulher. Sim, claro, para onde você vai? Como se a avó não se importasse, mas ela queria saber. Sabe, minha amiga do colégio nos convidou para o casamento dela. E, pela primeira vez, nós duas estamos livres, então decidimos ir, respondeu a filha. O casamento de uma amiga é uma coisa boa, ela acenou com a cabeça e sorriu para a avó. Durante a semana, houve uma certa tensão em casa. Sua mãe estava nervosa, seu pai chegava atrasado do trabalho. Vitória sentia muito por tudo, mas não disse nada porque isso acontecia com frequência. No sábado de manhã, a família tomou o café da manhã como de costume e depois começou a se preparar para levar a menina para a casa da avó e voltar a fazer todas as suas tarefas. Eles tinham que se arrumar, pentear os cabelos, fazer a maquiagem e ir para a festa. Mãe, quando você vem me buscar? Vitória se virou para ela. Querida, você estará em casa amanhã, disse sua mãe, abraçando-a e beijando-a. Em seguida, elas saíram e Vitória e sua avó continuaram com seus afazeres. Aqui também era divertido, porque a mulher lia livros interessantes e contava histórias diferentes. À noite, a avó chamou a menina para a cozinha. O que foi? Vamos jantar tão tarde? Perguntou Vitória. Não, você quer que façamos fígados com você? Perguntou a avó com uma voz conspiratória. Fígados, como aqueles que são feitos no fogo? A menina ficou surpresa. Sim, no fogo, e você e eu vamos fazê-los em casa. Onde você já viu fígados feitos no fogo? Perguntou a mulher. Quando íamos acampar com minha mãe e meu pai, fazíamos uma grande fogueira e, no final, quando sobravam brasas vermelhas, meu pai jogava batatas e as enterrava. Então era muito gostoso, nós as salgávamos e as comíamos, disse Vitória e fechou os olhos, lembrando-se de tudo. Que bom, e você quer que eu a alimente com isso? Ana pegou algumas batatas, lavou-as com água, ligou o forno e as colocou direto lá dentro, sem bandeja ou frigideira. Tem certeza de que elas não vão queimar? Vitória olhou pelo vidro do forno. Não, não tenha medo, elas ficarão prontas logo, e você se sentirá como se estivéssemos acampando na floresta com você, disse-lhe a avó. E, de fato, quando tiraram as batatas do forno, elas estavam queimadas em alguns lugares, como se estivessem em uma fogueira nas brasas. Mas quando as desembrulharam, havia carne esfarelada, que Vitória, assim como na viagem de acampamento, salgou e devorou. Está delicioso, disse ela à avó. E o que eu lhe disse? Sorriu a mulher. Depois de um jantar tão denso, elas tomaram chá com leite e foram para a cama. Quer que eu lhe conte alguma coisa? Perguntou Ana à neta. Ah, se puder,
conte alguma história interessante. A menina estava deitada em uma cama separada, o quarto estava escuro. A senhora sabe, vivíamos em uma época em que não havia meios de comunicação, havia poucos carros e não havia estradas. Era muito interessante naquela época, lembrava-se a avó. Diga-me, como vocês trabalhavam no campo? Perguntou a menina. No campo? Sim, era interessante no campo, todo o vilarejo se reunia lá, nós vinhamos, cada um fazia e conhecia seu trabalho. A avó parou por um longo tempo, lembrou-se de como era bom em sua juventude. E o que aconteceu depois? Por que você mora na cidade agora? Vitória queria saber tudo. E então, eles queriam construir uma grande estrada que passaria por nosso vilarejo, e começaram a comprar casas dos moradores locais ou trocá-las por apartamentos na cidade. Eu não queria, é claro, mas as crianças me convenceram, e agora eu moro aqui. Ana suspirou pesadamente. Dava para ver que ela não queria se mudar para cá. Entendo, alguns dos meus amigos estão indo com as avós para a cidade no verão, e eu poderia ir com vocês também, disse a menina sonolenta. Ela bocejou e ficou em silêncio. Ana percebeu que a neta já estava dormindo. Ela também se virou de lado e tentou dormir, mas por algum motivo o sono não vinha. A mulher se revirava, não entendia por que não conseguia dormir, mas sentia uma certa excitação em seu peito. E, pela manhã, seu coração estava batendo forte. Vitória, e ela só conseguia dizer, estava difícil de respirar e seu peito doía. Vovó, o que está acontecendo? Ela não conseguia entender e pulou da cama. Diz que 03, ela apenas exalou esse número. Vitória discou o número que lhe havia sido informado. Começaram a lhe perguntar quem ela era, quem estava doente e o que estavam fazendo. Mas a garota apenas chorou ao telefone e disse que tinha que vir urgentemente para ver sua avó. Os médicos pediram o endereço, mas a garota também não sabia. Então, ela teve bom senso suficiente para ir até a plataforma e bater na porta do vizinho. O que está fazendo acordada tão cedo? Ela abriu a porta. Por favor, ajude, a vovó está mal e eu não sei o endereço, disse a garota em lágrimas. A vizinha correu para o telefone, contou tudo aos médicos e correu para o quarto para ver o que estava acontecendo com Ana. Ela estava deitada de costas, respirando pesadamente, sem se sentir bem. Os médicos chegaram rapidamente, mediram sua pressão arterial, fizeram um cardiograma e sugeriram que ela fosse para o hospital. Não posso deixar minha neta sozinha, disse ela. Não se preocupe, ela ficará comigo até que seus pais cheguem, disse a vizinha preocupada. Ana foi levada embora e Vitória ficou no apartamento vizinho. A vovó vai morrer agora? Ela perguntou à mulher. O que está dizendo? Ninguém vai morrer, ela acariciou sua cabeça e a apertou contra si. Era madrugada de domingo e, 4 horas depois, elas souberam que uma terrível tragédia havia ocorrido quase ao mesmo tempo. Harry e Cindy, os pais de Vitória, estavam prontos para ir à festa. A mulher havia comprado um lindo vestido para a ocasião, e o homem, pela primeira vez, usava um terno. Por que você não se veste sempre assim? Perguntou sua esposa. Eles entraram no carro e dirigiram até o local onde eram esperados. Foi divertido e interessante, Cindy dançou muito, enquanto Harry conversava com amigos que não via há muito tempo. E pela manhã, quando estavam prestes a voltar para casa, começaram a convencê-los a não ir. Vamos, nós chegaremos bem lá, disse Harry. Por que vocês não ficam pelo menos até a hora do almoço? Perguntou a noiva. Não, nossa filha está nos esperando, então temos que ir. Os pais estavam convencidos de que estavam certos. Eles estavam quase chegando à cidade quando foram ultrapassados por um camais com um trailer. Não se sabe ao certo o que aconteceu, mas o trailer desviou e atingiu o carro em que Harry e Cindy estavam viajando. O homem perdeu o controle, eles saíram da estrada, fizeram uma longa curva, capotaram algumas vezes e finalmente bateram em um pinheiro. Uma ambulância foi chamada e Harry morreu a caminho do hospital. E Cindy, 2 horas depois. Ela, sem recuperar a consciência, faleceu. Quando levaram Ana para o hospital, não estavam falando de outra coisa.
A mulher ouviu um sobrenome familiar e se sentiu ainda pior. Ela perguntou aos médicos seus nomes, quando eles os deram, ela desmaiou. Os médicos fizeram tudo o que puderam para recuperar a saúde de Ana. Ela estava deitada sob um soro quando sua amiga, a vizinha Maria, aproximou-se dela e de Vitória. Minha filha, minha avó estendeu as mãos para ela. Vovó, quando é que eu vou para casa e por que a mamãe e o papai não me levam? Ela chorou. Ana olhou para Maria e, com um olhar, disse-lhe para levar a menina até a porta. Quando ela voltou, a mulher lhe contou o que havia acontecido com os pais de Vitória. Meu Deus, como isso pode acontecer? A vizinha cobriu a boca com a mão. Aqui também eu penso que agora com a criança ela vai ficar, como posso contar isso a ela? Quando recebeu o alta e voltou para casa, ela imediatamente colocou um lenço preto. Vovó, por que você está usando esse cachecol feio? Vitória disse a ela na cozinha. Querida, venha comigo, ela pediu. Vitória veio, a avó a sentou no colo e começou a lhe contar sobre seus pais. Veja, minha querida, a mamãe e o papai se foram para o céu, mas eles sempre ficam atrás de seus ombros, aqui está a mamãe e aqui está o papai, ela ensinou, e pelo resto de sua vida eles estarão lá para protegê-la. Eu sei, a menina olhou para ela. Como você sabe? Maria lhe contou. Sua avó não entendeu. Não, eu vi eles baterem o carro no meu sonho. Vitória estava sentada, com lágrimas nos olhos, mas ela não estava chorando. Entendo, sua avó balançou a cabeça. No dia seguinte, elas foram de carro até o cemitério e a avó lhes mostrou onde seus pais estavam enterrados. Lá, Vitória deu vazão às suas lágrimas, embora fosse uma menina, mas ainda estava muito preocupada. Nos 3 anos seguintes, a menina morou com a avó, e nenhuma das duas teve problemas. Apenas a avó ficava doente com frequência. Naquela época, quando ela era levada ao hospital, Vitória ficava com Maria, como de costume. Anne sabia que não poderia continuar assim por muito tempo e, de qualquer forma, o serviço de tutela chegaria em algum momento em que ela não estivesse em casa. Os especialistas descobriram que a mulher está sempre doente e ausente de casa. A criança está com um vizinho, então eles simplesmente chegaram um dia e levaram Vitória com eles. Quando Ana descobriu, seu coração não aguentou. Vitória cresceu em um orfanato. Depois de muitos anos, ela nunca disse que se sentia mal lá. E agora que estava lá, ela não discutia com ninguém, não fazia nada. A garota só se interessava pelos estudos, sonhava em ser uma atriz popular ou uma apresentadora de TV, mas só para todo mundo ver. Vitória passava a maior parte de seu tempo livre na biblioteca. Ela lia diversos livros e também frequentava o clube de teatro, onde recitava poemas e prosa de forma muito boa e maravilhosa. Na escola, ela estudava bem, nem os professores nem os educadores, não havia escrúpulos, nem nos estudos nem no comportamento. E agora chegou o dia da formatura. Por um lado, foi triste dizer adeus a esse lugar, mas, por outro lado, Vitória percebeu que agora ela entraria no estúdio e logo seu sonho se tornaria realidade. É claro que a garota sonhava com um instituto de teatro, mas não conseguiu chegar lá, então foi para o departamento de jornalismo. Era muito interessante estudar. Vitória morava no apartamento de seus pais, então não precisava de nada. Ela achava que tinha tudo o que precisava. Ela não tinha outros amigos além dos que tinha no orfanato. Se eles não eram amigos íntimos lá, agora, quando se encontravam, eles se socializavam tão intimamente que isso a deixava feliz. Oi pessoal, entrem, dizia a garota quando eles vinham visitá-la. Vitória gostava de ter companhia em sua casa. Sobre o que vamos conversar hoje? Eles se sentavam em um semicírculo e, a cada vez, conversavam sobre algo novo. Vitória serviu chá, suco e alguns lanches, que eles mesmos prepararam com sua bolsa. Havia um jovem na companhia, cujo nome era Archie. Vitória gostava dele e hoje, quando se encontraram mais uma vez, ela teve a coragem de pedir que ele ficasse. Por quê? Ele estava sentado em frente a ela na cozinha. Nada, só que eu queria falar com você a sós. Vitória olhou para ele. Archie estava um pouco nervoso, ou apenas muito preocupado.
Vitória iniciou alguns tópicos, mas, por algum motivo, o rapaz não a apoiou. Isso a deixou desconfortável. Mas a cada dia que se viam, o relacionamento deles ficava cada vez mais quente. "Por que não convidamos alguém hoje à noite e saímos juntos?", sugeriu Archie finalmente. "Tudo bem, eu concordo", ela respondeu, sorrindo para ele. Eles caminharam, conversaram sobre muitas coisas e, em seguida, o jovem correu para o quarto. "Por que você não tem um apartamento?", Vitória perguntou a ele uma vez. "Ah, você sabe, é uma história tão longa", e o rapaz franziu a testa. "Volte amanhã e me conte", disse ela, e pensou consigo mesma que havia encontrado uma desculpa para que ele a visitasse novamente. No dia seguinte, quando os vapores já haviam passado, ela e Archie foram à casa dele. Ela havia preparado um almoço despretensioso, e eles comeram e se sentaram à mesa também. "Por que você não tem um apartamento?", perguntou ela novamente. "Veja, há uma situação lá", e ele começou a lhe contar. "E como era?", ela quis saber. "Quando nos formamos no orfanato, todos nos prometeram apartamentos, mas foi estranho. Alguns conseguiram e outros não. O cara não sabia o que estava acontecendo." "Por que você não conseguiu um?", ele servia chá em xícaras. "Eles me ligaram, disseram que não havia apartamentos e me ofereceram uma indenização. É claro que aceitei, melhor um pássaro na mão do que um guindaste no céu", Archie olhou para ela. "E o dinheiro, é claro, você já gastou tudo", disse Vitória com conhecimento de causa. "Bem, não todo, mas certamente não tenho o suficiente para um apartamento", ele disse a ela. "Entendo", ela sentou-se mexendo o açúcar em sua xícara. "Se quiser, pode vir morar comigo", sugeriu ela, embora ela mesma tenha gostado da sugestão, porque gostava do cara. "E como isso se chamaria?", ele sorriu. "Archie, eu gosto de você." Vitória baixou os cílios, ela tinha medo de que, depois dessa confissão, o garoto ficasse com medo e fugisse. "Sabe, eu também gosto de você, só estava com medo de que, se eu contasse, você me rejeitaria imediatamente", disse ele a ela. "Somos tão modestos", riu a garota. "É isso mesmo", ele riu com ela. Hoje ele foi para o albergue e amanhã prometeu que pensaria sobre isso e, se a resposta fosse positiva, ele arrumaria suas coisas e se mudaria com ela. Amanhã, Vitória estava esperando por ele perto do instituto. Ela queria que a resposta dele fosse positiva, e Archie a deu a ela. "Estou tão feliz", ela pulou de alegria enquanto eles a rodeavam. "Bem, não há motivo para ficar feliz, eu posso acabar sendo um pouco desonesto ou inútil ou não limpar o que fiz", ele riu e listou suas mais qualidades. "Vai dar tudo certo, eu sei." Eles foram para casa, se acomodaram e hoje Vitória decidiu convidar alguns amigos para um jantar de comemoração. "Eu ajudo", ofereceu Archie. "Eu não duvidava disso", ela disse a ele. O rapaz e a moça ainda não se conheciam, mas se complementavam tanto que Vitória começava a falar e Archie percebia o que ela queria dizer. O rapaz começava a fazer alguma coisa e ela começava a trabalhar para ajudá-lo. "Escute, Archie, eu quero muito me tornar uma editora de revista famosa ou uma locutora de televisão e, na verdade, eu queria me tornar uma atriz", ela confessou a ele em uma das noites em que estavam sentados à mesa. "Bem, espere, agora você aprenderá e se tornará uma", disse ele para encorajá-la. "Sim, você sabe o que é preciso", pensou ela. "Ouça, tenho uma ideia, vamos procurar histórias interessantes que aconteçam na escola, talvez em nosso dormitório ou em seu quintal. Você fará as entrevistas e eu farei a reportagem", disse ela sonhadora. Essa é uma ótima ideia, ele gostou do que o jovem estava sugerindo. Depois disso, como Archie havia lhe dito, eles começaram a se informar sobre as coisas lá fora. Se havia alguma notícia quente, eles iam direto para ela. "Diga-me, o que você acha de tudo isso?", Vitória perguntou aos envolvidos na história. "Nada", eles viraram as costas e as pessoas foram embora. Muitas pessoas foram embora. Mas as vovós que estavam no pátio não deram a mínima. Enquanto Archie as filmava, elas contaram a Vitória o que estava acontecendo no pátio.
que o esgoto havia estourado, que a calefação não estava funcionando, que o zelador não estava vindo trabalhar, que notícias elas não tinham. Vitória e Archie estavam rindo na noite em que prepararam tudo, mas terminaram. Onde quero chegar com essas coisas agora? Disse ela, referindo-se às avós que lhe diziam tudo o que ela deveria e não deveria saber. Nada, continue praticando, você terá um relatório de verdade, então poderá se gabar, mas agora para praticar habilidades que ninguém pode impedir, ela sempre dizia com otimismo para Vitória. Quando a garota estava no 3º ano, ela foi enviada como melhor aluna para um seminário. Depois disso, houve uma noite de gala. Vitória estava sentada à mesa, entediada, e de repente viu um homem. Ela o reconheceu como um editor famoso e decidiu se aproximar dele. Olá, ela se aproximou dele. Olá, olá, ele se virou para a moça. Você não me conhece, meu nome é Vitória, fui enviada do nosso instituto como a melhor e mais ativa aluna. Gostaria de lhe perguntar algo, disse ela. Estou ouvindo. Ela caminhou até a mesa e se sentou nela, a garota fez o mesmo. Sabe, meu maior sonho é me tornar uma repórter ou entrevistadora famosa, para que eu possa fazer notícias na TV ou viajar para gravar reportagens, mas nesse momento, enquanto ela falava, estava muito tímida. Isso é louvável, disse ela a ele. Diga-me, o que você tem que fazer para conseguir isso? Ela olhou para ele. Sabe, primeiro você tem que se formar no ensino médio e, depois disso, seja para obter um diploma ou apenas para obter um diploma, você tem que fazer tal coisa para ser notado. A melhor coisa a fazer é escrever uma história interessante, o homem o aconselhou. Estou ouvindo, ele se levantou da mesa. Hoje ela estava voltando para casa de muito bom humor. Quando Archie a conheceu, ficou muito surpreso. Por que você está tão feliz? Eu não entendi. Você não tem ideia de quem eu conheci hoje, ela disse a ele, e o arrastou para a sala para lhe contar tudo. Vitória continuou divagando, percebendo que provavelmente estava entediando Archie, mas não conseguia parar. Aí está, o primeiro sinal de que você está destinado a realizar seu sonho. Não tenho dúvidas de que você pode fazer tudo o que quiser, ele colocou o braço em volta dela. Não sei onde encontrar uma notícia quente. Aqueles que fazem parte do noticiário sempre são informados onde e o que está acontecendo, mas e quanto a você e a mim? Ela ficou triste. Como assim? Você verá, a escola acabou, talvez eles nos deem algum dever de casa, disse ela. Bem, vamos esperar que sim, Vitória não conseguia acreditar que tudo isso pudesse acontecer. No resto do tempo, ela estava apenas procurando furos de reportagem, mas nada de interessante estava acontecendo. Ouça, e se entrevistássemos uma pessoa sobre a qual todos gostariam de saber, mas que não quer contar a ninguém? Sugeriu Archie. O que você sugere? Contatar uma estrela. A garota olhou para ele, percebendo que isso seria impossível. Por que imediatamente com uma estrela? E pensou o jovem. E quem, então, é a diretora do nosso orfanato? Acho que ela também não conta a ninguém sobre si mesma, sorriu o rapaz. Chega de piadas, estou falando sério, ela ficou ofendida e se virou. Vamos, ele se aproximou dela e a abraçou. Eles já estavam na 4ª série e tinham que pensar em algo, pois o tempo estava se esgotando. Archie tinha de fazer algo por conta própria, mas não era seu sonho, porque ele poderia trabalhar como um simples operário em uma pequena gráfica ou em uma revista. Apresse-se e levante-se, a garota o estava incomodando desde a manhã. O que está fazendo? Ainda é cedo, o despertador ainda não tocou, ele olhou para o sol que entrava pela janela. Vamos, por favor, ela pediu, cutucando-o com um pedaço de papel. O que é isso? Ele acordou e não conseguia acordar. Há uma banda muito popular vindo à nossa cidade hoje, e ela parou de falar, mas ele entendeu o que ela queria dizer. Bem, acho que não vai dar certo, disse Archie a ela a verdade. Mas, vendo como a garota estava agitada, ele se levantou, lavou o rosto, pegou a câmera e foram para o aeroporto. Lá eles ficaram na sala de embarque por mais algumas horas. Por que eles tinham que acordar tão cedo? Ele não entendia. Vamos, ele lhe deu um tapinha no ombro,
eu me perguntava por que ninguém estava lá. Archie olhou em volta e não havia repórteres ou fotógrafos. Talvez ele não esteja vindo de avião, sugeriu o cara. Certo, por que não pensei nisso? Vitória estava chateada. Tudo bem, você quer que eu compre ingressos para o show? Perguntou ela, e se perguntou quem estava puxando sua língua. Você pode fazer isso? Ela não acreditava que fosse possível. Pelo menos, vou tentar, e sua lição de casa, se eu conseguir, qualquer maneira de chegar aos bastidores, ao camarim dele, só para que você possa conseguir pelo menos algum material. Tudo bem, pensou a garota. Agora os jovens estavam se deparando com essas tarefas, que não eram realistas de se realizar. Archie se apressou entre os conhecidos, para onde não se voltava. No final, ele decidiu tentar a sorte e ir até a bilheteria, embora soubesse que com certeza não havia ingressos lá. Boa tarde, você tem um par de ingressos para o concerto? Ele se inclinou em direção à janela. Jovem, de onde você vem? O caixa sorriu para ele. De lá, ele apontou para a entrada, percebendo que a mulher estava brincando com ele, e não havia nada no caixa. Ok, estou vendo, ele estendeu 2 notas. O que? Não posso acreditar, como isso é possível? Pensei que você não pudesse recebê-las. Ele olhou atônito para os 2 pedaços de papel. Você é o sortudo, você é. Não há ingressos há muito tempo, mas hoje 2 jovens simplesmente recusaram, por qualquer motivo. Ele sorriu. Obrigado, o rapaz quis abraçar a mulher, mas não conseguiu. Vá agora, faça sua alma gêmea feliz. Ele percebeu, 2 ingressos são retirados por algum motivo. Obrigado novamente, ele se dirigiu para a saída. O show já era hoje à noite, ele tinha que chegar a tempo. Vitória, você não vai acreditar. Ela entrou correndo no apartamento. Por que está gritando assim? Ela saiu na direção dele. Veja o que eu tenho, ela lhe entregou 2 contramarcas. Onde você as conseguiu? Elas são verdadeiras. Ela as torceu em suas mãos. Não pode ter certeza, eu as comprei na bilheteria. Ele a beijou no rosto. Ok, agora a parte mais difícil é como chegar aos bastidores. Ela falou como se fosse para si mesma. O que você vai perguntar a eles? Já pensou nisso? Olhe, ela olhou para Archie. Ok, vou pensar nisso. Com as passagens em mãos, eles tiveram que escolher uma roupa e começar a fazer as malas. Vitória, sentada em frente ao espelho, pensou no jovem. Ele havia prometido a ela que lhe daria algo impossível, e ele o fez. Ele deve realmente sentir algo por ela. Você está pronta? Ele estava de pé no corredor. Sim, Vitória veio até ele. Linda, ele a agarrou pela cintura e a puxou para si. Obrigada, ela se aconchegou em seu ombro. Por quê? Ele não entendia. Por ter aturado todos os meus caprichos, ele percebeu como era difícil. Porque e ela parou de falar. Eu amo você. Ela concluiu para ele. Sim, ele corou. E eu amo você. Eles saíram do apartamento. Esta noite seria interessante. Os jovens entraram no saguão do prédio onde o show aconteceria. Era inimaginável. Os fãs estavam gritando alguma coisa, CDs com músicas estavam sendo vendidos, o público estava torcendo e queria entrar no salão. Uau, que empolgação! Vitória olhou para tudo o que estava acontecendo. Talvez pudéssemos tentar entrar nos bastidores agora, sugeriu Archie. Você acha que, se isso fosse possível, as groupies ainda estariam aqui? Riu a garota. Eles passaram pela multidão desordeira e entraram nos corredores, onde havia alguns escritórios. Bem aqui, sussurrou o rapaz. Em silêncio, ele levou o dedo aos lábios e bateu na porta. Pedimos para não sermos incomodados antes do show, disse ele. Sinto muito, disse Vitória quando a porta se abriu. O que eles queriam? Seu ídolo de infância estava na frente dela, olhava para ele e não conseguia dizer uma palavra. Olá, Vitória estava agindo como uma tola. Outra entrevista, ela viu o artista Archie com uma câmera.
Podemos fazer pelo menos 2 perguntas, precisamos disso para o diploma, e aqui está uma estrela como essa. Vitória se levantou como um pilar, disse o jovem. Certo, tire sua namorada do estupor, sorriu o homem. Vitória, vamos lá, cutucou Archie. Ah, sim, ela percebeu que estava fazendo papel de boba. Eles entraram na sala onde o resto do grupo estava, cumprimentando a todos. Se estiverem de boa fé, fiquem à vontade, somos pessoas como vocês, riu o animador. Você gostou da nossa cidade? Perguntou Vitória quando a entrevista já havia começado. Não é a primeira vez que venho aqui e posso dizer que voltarei, isso já diz tudo, respondeu a cantora. O que você acha de suas fãs mulheres? Vitória não conseguia pensar em mais nada, sua cabeça não estava funcionando. Bem, elas nos apoiam muito, mas tentamos ficar longe delas, senão elas nos destroem, riu a secretária eletrônica. Vitória fez mais 5 perguntas, e então, descobriu-se que o tempo havia passado e que era hora de eles subirem ao palco. Obrigado, estamos na plateia, Archie se virou e agradeceu a todos. Obrigado por terem vindo e também por suas perguntas, aqui está, o artista entregou a ele um pôster assinado por todos os músicos. Vocês não têm ideia do valor desse presente para ela, o rapaz olhou para frente, onde Vitória já havia saído, ela ainda parecia estar em choque. E então foi engraçado, a garota dançou tanto que, quando eles foram para casa, ela não conseguia sentir seus pés embaixo dela. Não acredito que isso tenha acontecido, disse Vitória no caminho para casa. E é verdade, ela estava caminhando junto com seu parceiro. Elas chegaram em casa, o pôster foi imediatamente colocado na parede, no lugar mais proeminente, a garota ficou na frente dele e o admirou. Estou feliz, ela se deitou na cama. Parece que você não precisa de mais nada nesta vida, disse Archie a ela. Tudo é possível, ele fechou os olhos e se lembrou novamente de seus ídolos. O 5º ano estava chegando ao fim, e Vitória ainda não tinha feito mais nada. Por que você está preocupada? Você tem uma exclusiva, e mesmo que não haja perguntas tão provocativas, ainda assim, ele a tranquilizou, como sempre seu namorado. Tudo bem, pelo menos eu tive que fazer apenas uma entrevista, e consegui, e com quem? Ele levantou o dedo indicador. Exatamente, e não se preocupe, tudo ficará bem, ele abraçou o jovem. Os exames foram aprovados perfeitamente, e os jovens foram até mesmo recomendados para conseguir um emprego. Archie ficou feliz com essa opção, mas Vitória nem tanto. Ela decidiu não conseguir um emprego por um tempo, mas procurar um melhor. O que você acha? Perguntou Archie em casa, que estava trabalhando há semanas. Escute, eu estive analisando todos os papéis e sabe o que descobri? Ela olhou para ele e era óbvio que ele estava pensando em algo. Claro que não, ela riu. Há um funcionário público em nossa cidade que trabalha na administração. Há alguns anos, ele era um simples advogado, mas depois começou a subir na carreira. E agora, esse homem tem milhões de dólares em contas. Não importa quantas pessoas tentem entrevistá-lo, perguntar-lhe de onde vem tudo isso, ele se cala e não diz nada. O mais importante é que esse homem vai com guardas para todos os lugares, e não há como se aproximar dele, disse Vitória, e ela mesma estava vasculhando a internet em busca de informações. Coisa quente demais, pensou Archie consigo mesmo. E se eu aparecer na administração sob algum pretexto, ele acreditará em mim, nós nos encontraremos e então eu lhe perguntarei. Acho que ele não é tão estúpido quanto muitos pensam, pensou o jovem sobre as opções. Mesmo assim, a garota decidiu tentar seu plano. De manhã, ela se vestiu com recato e foi para o local onde Vitor trabalhava. Assim que entrou no portão principal, um guarda parou, pediu seus documentos e perguntou a quem ela se dirigia. Quando a moça disse seu sobrenome, ele balançou a cabeça negativamente. Mas Vitória não entendeu o motivo. Para ele, é preciso se inscrever com 1 ou 2 meses de antecedência e, agora que ele está ocupado, deixou claro que não a deixaria entrar. O que você está fazendo aí? A garota saiu do prédio, percebendo que um homem que não tinha nada a esconder não faria isso. Vitória foi para casa, esperou Archie no trabalho e lhe contou tudo o que havia acontecido com ela.
Agora ela tinha um objetivo: conseguir uma conversa com o tal Vitor, mas não sabia como fazer isso. Ou se tente descobrir quais lugares ele frequenta, o que ele faz, talvez na internet haja seus hobbies, ela aconselhou seu jovem. Eu já procurei, não há uma única linha, está escrito apenas o cargo que ele ocupa e isso é tudo, disse Vitória com tristeza. Talvez não haja nada? Especulou Archie. Escute, como ele pode ocupar um cargo em uma simples administração, e ter tanto, realmente, eu descobri, todos os bens estão registrados para a esposa e o filho, estava claro que esse homem estava na cabeça da garota. Bem, vamos segui-lo, então, Archie sugeriu um plano maluco. E o que você acha? Vamos nos sentar na esquina e, quando ela sair e entrar no carro, vamos correr atrás dela. Riu Vitória. Sim, você está certo, pensou ela. Ok, tenho certeza de que vou pensar em alguma coisa. A garota sabia que, se tivesse uma ideia, não a abandonaria até que fosse concluída. Isso também seria possível quando Vitória percebesse que nem tudo era interessante. Nesse meio tempo, ela percebeu que havia algum mistério aqui. A garota começou a visitar o prédio da administração todos os dias. Ela percebeu que, na hora do almoço e do intervalo e várias vezes ao dia, Vitor ia tomar chá ou café no restaurante, que não ficava muito longe. Mas quando as pessoas vêm visitá-lo, ou talvez para reuniões, ele dirige seu carro, e só ele sabe para onde. Vitória, tenho ótimas notícias para você. Archie voltou para casa um dia. Como? Ela o estava observando. Hoje fomos em uma missão quase na periferia da cidade, e lá eu vi o carro do seu Vitor, então decidi dar uma olhada. Era uma cafeteria barata, e ele estava realmente lá, disse o jovem e fez um gesto com as mãos. Eu me perguntava o que ele estava fazendo lá. E me perguntei por que um homem com tanto dinheiro, e em uma cafeteria qualquer, estava um pouco calmo. Então, amanhã nós iremos e você me mostrará esse lugar. Vitória fez algumas anotações em seu diário. Tudo bem, ela concordou. E não se esqueça da câmera, a garota o lembrou. Então eles se sentaram para jantar. Vitória estava quieta, e Archie não a distraiu, ela percebeu que estava pensando em um plano. O rapaz se levantou da mesa e foi para o quarto, e a moça sentou-se à mesa, olhou para um ponto, sua mente estava pensando. Claro, eu pensei muito ontem, mas percebi que se houver guardas com ele, eles não nos deixarão entrar, disse Vitória. Mas podemos observar de longe para não levantar suspeitas, Archie ia dizer. Era exatamente isso que eu ia sugerir, eles deixaram o apartamento. Os jovens se dirigiram rapidamente para o local onde Vitor estivera ontem, encontrando um lugar confortável onde pudessem ver tudo e ninguém os notasse. Você acha que ele virá hoje? Com todos os olhos, a garota olhou para a entrada. Não sei, Archie deu de ombros, era seu dia de folga e ele tinha que ser emboscado. No meio da tarde, o refeitório começou a atrair uma multidão. Que contingente eles eram, admirou-se Vitória. Ela não conseguia imaginar o que um homem da alta sociedade poderia estar fazendo aqui. Em um determinado momento, um carro caro parou em frente ao prédio e o homem que eles estavam esperando saiu. Você não vem? Archie se virou para ela. Tire isso, ele apontou na direção do café, agora vamos ver o que está acontecendo. Eles ficaram olhando. Vitor entrou no saguão, as janelas estavam tão sujas que não se podia ver nada através delas. Ainda assim, o homem de paletó se destacava de todos os outros. Vitória se levantou e se dirigiu para lá. No momento em que ela queria entrar, o guarda do homem se aproximou dela. O que está fazendo? Ela olhou para ele. Você ainda não pode entrar, disse o homem. Ora, eu só queria tomar uma xícara de chá, a garota fez uma cara de surpresa. Espere um pouco e você poderá entrar, o homem não a deixou entrar. Ok, a garota olhou para dentro e conseguiu perceber que o homem estava conversando com um garoto. Ela se virou para Archie. Nada? Perguntou o homem. Não, ela suspirou. Eles perceberam que não tinham mais nada para pegar aqui hoje, então decidiram voltar para casa de carro. Durante todo o trajeto, a garota estava pensando em algo.
Ela percebeu que não havia como chegar até o homem, então teve que pensar em algo. Foi um acidente que a ajudou. Estou indo para o trabalho, um dia Archie se preparou para sair. Espere, perguntou-lhe Vitória. Para onde está indo tão cedo? Ela ficou surpresa. Quero ir ao orfanato, não vou lá há muito tempo. Ela visitava essa instituição com frequência, pois gostava de visitar as crianças. Por que você não vai ao lugar onde fomos criados? Ela fez a pergunta e imediatamente pensou que havia feito isso em vão. Acho que ainda não estou pronta para voltar para lá. Ela já estava calçando os sapatos. Ok, vamos lá. Archie deu dinheiro à Vitória para comprar doces para as crianças. Obrigada, ela o beijou. Quando a garotinha já estava lá, ela sorriu para as crianças que acabará de levar para passear. Oi, ela entrou no estacionamento e se sentou na frente de um dos meninos. Olá, ela olhou para a professora, pois estava com medo de que ela a repreendesse. Não tenha medo, aqui, dê a ele um doce em um palito. Obrigado, ele pegou o doce e correu para as outras crianças. Por que você está fazendo isso? E a professora se aproximou. Ah, Vitória, não a reconheci. Sim, aqui, eu vim visitá-la novamente, ela me deu doces para as outras crianças. Obrigada, você é muito gentil, a mulher olhou para ela. Posso ficar aqui com a senhora? Perguntou a menina. Claro, sorriu a professora. Quando a caminhada terminou, ela foi convidada para tomar chá. Sim, eu vou, porque estou com um pouco de frio. Vitória estremeceu. Elas entraram no prédio e subiram para o primeiro andar. Vamos para a sala de organização, chamou a professora. Sim, ela se apressou em dizer. Vitória nunca tinha estado aqui antes, geralmente caminhava com as crianças no pátio ou as acompanhava até o grupo. E agora, na mesa de um dos especialistas, a menina viu um cartão de visita do próprio Vitor sobre o qual ela queria saber tanto. Ah, esse é o nosso interessante padrinho, disse o funcionário, de forma curiosa. Por quê? Ela zombou. Você sabe, ela ajudou de forma curiosa, ela não podia dizer mais nada, porque ela não sabia. Então ele é um filantropo? Vitória achou que isso era bom para ela. Sim, ele tem algumas outras clínicas que patrocina, e o chá educador é servido. Quais? Isso deixou a garota mais interessada. Uma, acho que psiquiátrica, e a outra, não sei, ela parou de falar. Obrigada, algo se moveu na alma de Vitória, ela percebeu que poderia alcançar aquela pessoa, mas como, ela ainda não sabia. Agora ela não queria chá, mas bebeu para não ofender o homem que a havia convidado para vir aqui. A garota correu para casa, pois precisava pensar melhor. Archie ainda não estava em casa, ela estava esperando a consulta dele. Ele só chegou à noite e viu a garota sentada na cozinha, olhando pela janela. Olá, ele foi até ela e a abraçou. Você pode imaginar, e ela lhe disse que tinha descoberto sobre o Vitor hoje. Uau, ela ficou surpresa. Preciso de um plano, e acho que já pensei em um. Ele se levantou da cadeira e começou a andar pela sala. Você vai me contar? Archie estava curioso. Sim, precisamos nos separar, e nos separar. Vitória olhou para o jovem. O que? Você vai levar esse velho para fora? Não, ela se sentou ao lado dele. Depois que descobri que ele patrocina instituições orçamentárias em nossa cidade, decidi chegar lá sob qualquer pretexto. Não há como eu entrar no orfanato como estudante, mesmo que eu entrasse, não é uma opção. Ele começou a sorrir, aparentemente imaginando tudo isso. Então você quer ir para o asilo? Concluiu Archie. Exatamente, e para isso temos que nos separar. Vitória pegou sua mão. Não estou entendendo. Qual é o objetivo? O cara não entendeu nada. Qual é a maneira mais fácil de chegar lá? Era como se ela o estivesse torturando. Não sei, pule de uma janela, sugeriu Archie. Exatamente, ele se pôs de pé e começou a correr em círculos pela cozinha. Você está realmente louco por isso, Vitor? Ele estava atônito com o que sua namorada estava prestes a fazer.
Olhe, eu farei tudo com cuidado, ela o assegurou. Você sabe que ficará registrado que você fez isso e que você esteve lá, alertou Archie. Eu sei disso, mas, se tudo der certo, vou me certificar de que tudo seja limpo depois, ela olhou para o cara. Tudo tinha que ser cuidadosamente pensado antes que ele colocasse seu plano em ação. Vitória acreditava que ele teria sucesso. Ela planejava entrar sorrateiramente em uma instituição mental, tornar-se uma paciente lá e, quando o padrinho chegasse, seria lá que ela o pegaria. A moça pensou que, se ele não quisesse falar com uma pessoa normal, talvez pudesse falar com um cliente do hospital. Vá embora e não volte mais, gritou ela para Archie em casa. O que você está me dizendo? Eu sei o que tenho de fazer. Gritou ela em voz alta. Esse escândalo foi especialmente encenado para os vizinhos, para que ninguém suspeitasse que a família, que há muito tempo vivia em boas relações, pudesse agora fazer uma coisa dessas. O que está fazendo? Ele gritou de volta. Estou fazendo as malas. Gritou ele de volta. E, apressada, ela abriu as portas, e ainda no patamar, o tumulto continuou. Quando Archie saiu, ela deliberadamente deixou a porta aberta. Vitória foi ao banheiro, pegou uma lâmina de barbear e fez um pequeno corte no braço, em volta do pulso. O que está fazendo? Ela correu de volta para o apartamento. Saia, saia de perto de mim, ela o empurrou. O cara chamou uma ambulância, todos os vizinhos que ouviram e viram tudo o que estava acontecendo já estavam reunidos aqui. Urgente, ela precisa ser hospitalizada, disse o funcionário da ambulância. Eles colocaram Vitória no carro e a levaram para o departamento mais próximo. Como o ferimento era pequeno, um médico a examinou, tratou e fez um curativo. Um policial apareceu. Então temos que escrever um relatório, ele se sentou em frente a ela. Ok, eu concordo, ele fez uma cara de culpado. Você confirma que ela se automutilou? Perguntou ele. Sim, eu confirmo, disse ela. Você sabe que agora temos que forçá-la a ir a um psiquiatra? Disse o mesmo homem. É claro que eu entendo, ela chorou. E o que há para chorar agora? Se tudo acabou, outro médico entrou na sala onde ela estava. Ele examinou Vitória e lhe perguntou o que havia acontecido. Veja, eu cresci em um orfanato, assim como meu namorado. Começamos a viver juntos, tudo estava indo bem, e agora ele encontrou outra pessoa e me deixou, ela não parava de chorar. Acalme-se, ela se sentou ao lado dele e pegou sua mão. Como posso me acalmar se o amo tanto? Ela inclinou a cabeça para um lado. Então, hoje estou avisando que, se isso acontecer novamente, teremos de levá-la para a clínica porque você tem distúrbios mentais e precisa de ajuda, disse o médico, levantou-se e saiu da sala. Vitória ficou ali por mais alguns minutos, depois se levantou e saiu também, pegou um táxi e foi para casa. Ela discou o número de Archie, que estava aguardando a ligação. E aí, ela perguntou a ele. Nada, não funcionou dessa vez, apenas um aviso, ela respondeu. O que você vai fazer agora? Ele se perguntou. Nada, tente novamente, ele ficou surpreso por ela ter perguntado isso. Como você é teimosa, ele se divertiu. Cerca de um mês se passou, os jovens não voltaram a morar juntos porque não precisavam que os vizinhos os vissem juntos. Vitória estava sozinha naquele dia e foi até a casa da vizinha de propósito. Oi, Kate, disse ela ao abrir a porta. Oh, Vitória, oi, entre, querida, eu ouvi seu último escândalo. Não, eu só estava vindo perguntar se você tinha algum sedativo, valeriana ou erva-mãe, disse ela com uma voz de pânico. Claro, claro, é para já, reclamou a mulher. Ela correu para a cozinha para pegar o remédio. Vitória soube então que, se interrogassem os vizinhos, Kate sem dúvida confirmaria que ela havia tomado o remédio. Muito obrigada, Vitória voltou para seu apartamento, deixando a porta um pouco entreaberta, pois sabia que a vizinha era muito curiosa e com certeza entraria para verificar o que havia acontecido com ela. Dessa vez, Vitória tomou alguns comprimidos. Sim, ela sabia que, se tomasse um número suficiente de comprimidos, poderia ter resultados muito ruins.
Mas a garota tinha tudo planejado, esvaziou a caixa, destruiu tudo, deixou apenas alguns pedaços que, se testados, confirmariam definitivamente que ela havia tomado aquelas pílulas. A garota se deitou no sofá, estava dormindo profundamente. Kate não demorou muito, abriu a porta de seu apartamento e verificou se as portas dos vizinhos estavam destrancadas. Vitória, Vitória, ela foi até lá, mas ninguém atendeu. A mulher entrou no apartamento e viu a jovem vizinha deitada no sofá, com o braço jogado para um lado e um frasco de comprimidos no chão. Meu Deus, o que você fez com você mesma? Ela lamentou, pegou o telefone com urgência e chamou uma ambulância. Vitória não recuperou a consciência, foi levada para a enfermaria e acordou no quarto. Onde estou? Disse ela. Os médicos entraram e começaram a lhe perguntar por que ela havia feito aquilo de novo. Não posso viver sem ele. Gritou ela. Dessa vez, entrou o mesmo médico da primeira vez, seu nome era Billy. Ai, 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 ele entrou no quarto, é você de novo? Desculpe-me por não ter funcionado, Vitória desvaneceu os olhos. Eu o avisei e nunca brinco, então agora estamos empacotando todas as suas coisas e você vai se mudar para uma clínica completamente diferente, ela disse a ele e se sentou na cama. Talvez não devêssemos. Ela resistiu. O que você quer dizer com não? Olhe para você, você tem um transtorno mental real e precisa de ajuda especializada. Depois dessas palavras, Billy saiu do quarto. Ele disse que esperaria por Vitória lá fora, no carro. A garota se sentiu um pouco desconfortável, mas, por outro lado, estava feliz por ter conseguido. Ela queria estar naquela clínica e estaria lá. Outra coisa era que Vitória não havia pensado nas consequências, embora Archie a tivesse avisado. Mas agora ela tinha um objetivo muito diferente em mente. Vitória foi trazida para dentro, colocada em uma sala. Era como uma clínica normal aqui, se você não soubesse onde estava. Ela sabia que não iriam lhe dar nenhum tranquilizante ou qualquer outra pílula venenosa. Ela estava sedada, estava fazendo terapia com um terapeuta e um psicólogo, não havia nada de errado nisso. Então, como você está? Billy veio vê-la. Melhor, ela respondeu. Bem, se quiser, pode dar uma volta em nosso jardim, mas me prometa que não fará nenhuma besteira, ele disse a ela. Oh, isso seria maravilhoso, Vitória ficou feliz por não estar presa aqui. Enquanto caminhavam pelo corredor, ela pôde ver que era muito bem equipado e que tudo era de última geração. Diga-me, alguém pode ajudá-lo? Ela começou a orientar o homem em uma conversa adequada. Como em qualquer instituição, temos patrocinadores e pessoas bondosas que fazem caridade, respondeu ele. Como o Vitor, por exemplo. Ela olhou para ele. Como ele pode saber tanto? O médico então ficou surpreso. Eu cresci em um dos orfanatos, onde ele também ajudava, mentiu a moça. Então está tudo claro, ele é um homem muito bom que nos ajuda. Billy fez uma pausa. Ele vem ver o que está acontecendo aqui? Ela precisava saber quando ele vinha. Sim, no final de cada mês ele vem aqui, percebeu Vitória, mas ainda faltariam mais 2 semanas para isso. Mas ela não se desesperou, estava apenas perseguindo seu objetivo. E assim, quando esse tempo passou, ela saiu de propósito para ver quando Vitor chegaria. A garota viu um homem em um terno caro andando pela rua, mas não era o homem que ela precisava. Ele era muito mais jovem. Oh, eles mandaram o filhinho hoje, disse uma das mulheres que estavam ali. O quê? Vitória se virou para ela. Nosso patrocinador, que lava dinheiro por meio do hospital, enviou seu filho, disse a mulher. Vitória entendeu tudo e agora um novo plano estava se formando em sua cabeça. Ela percebeu que, se não podia fazer nada com Vitor, poderia fazer amizade com esse jovem. A garota calculou especificamente o momento em que ele voltaria. E no momento em que o rapaz entrou no caminho, ela também estava lá. Ops, ela tropeçou bem na frente dele. Garota, tome cuidado, disse ele, e até ajudou, pegando a mão de Vitória. Muito obrigada, ela olhou diretamente nos olhos. Não tem problema, cuide-se bem, ele também olhou para ela.
Quando ele soltou a mão dela e se dirigiu para a porta, ela o encarou. Ele olhou de volta para ela. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Vitória, a garota percebeu que estava prestando atenção nele. E eu sou John, ela continuou e saiu pelo portão, sem ver o que ele fez em seguida. No dia seguinte, a garota não sabia o que iria fazer aqui, mas não iria embora. Como estamos indo? Billy entrou em seu quarto. Estou bem, posso ir para casa? Perguntou Vitória. Oh, não, querida, você terá que ficar aqui mais um pouco, disse ele. Ok, como quiser, mas estou me sentindo muito melhor agora. Ele passou o dia inteiro fora de casa e depois se deitou na cama e ficou olhando para o teto. No dia seguinte, quando ela saiu para caminhar, ficou surpresa ao ver John novamente. Olá, disse ele quando seus olhos se encontraram. Oi, ela não esperava vê-lo tão cedo. Sabe, não sei o que foi que me conquistou naquela época, mas quando você me olhou, ainda não consigo esquecer aquele olhar, disse ele. A garota ficou extasiada, nunca havia pensado que poderia ser tão simples. Eles caminharam até um banco e se sentaram nele. Naquele momento, Billy se aproximou deles. John, eu o cumprimento, ele disse e olhou para ele, e Vitória ficou surpresa. Olá, ela o cumprimentou também. O que está fazendo aqui? Não deveria estar aqui hoje, o homem parecia nervoso. Sabe, eu decidi vir, não sabia o que dizer. Vitória. O médico olhou para ela com malícia. Está tudo bem, disse ela. A moça se virou para o rapaz, sorriu e o deixou ir, pensou consigo mesma. Na verdade, ela estava feliz por ele estar começando a se sair bem. Ela havia bolado esse plano por algum motivo. Diga-me, por que você está aqui? Perguntou John. Você sabe, amor não correspondido, disse ela com tristeza e fingiu chorar. Posso saber mais? Eu queria ajudar essa garota. Você não sabe como é isso? Ela chorou. Bem, você pode imaginar, mas, e ela parou de falar. O que? Você também teve isso? A garota não conseguia acreditar nele. Sabe, todas as minhas ações são controladas por meu pai. Quando eu estava na escola, eu tinha que fazer tudo apenas o que ele dizia, então, para onde ir, ele também me dizia. E com as meninas, eu não posso me encontrar em lugar nenhum porque estou sempre com meu pai no trabalho ou em casa. Ele disse isso de tal forma que Vitória acreditou nele. Nossa, pensei que fosse diferente com vocês, pessoas ricas, ela falou com ele como se fosse uma velha amiga. Vamos dar uma volta? Perguntou ele. Sim, podemos. Eles se levantaram e caminharam pelas vielas aqui no pátio. O jovem estava interessado em Vitória e estava disposto a conversar com ela por horas. No dia seguinte, John estava novamente nesse pátio. E novamente eles caminharam e conversaram sobre tudo. Eu me sinto tão bem com você, o rapaz confessou a ela, ele olhava tanto que era impossível não acreditar nessas palavras. E agora me parece que eu não tive nenhum amor, simplesmente aconteceu que ninguém pôde me apoiar em um momento difícil. Ela virou o rosto para ele e voltou a andar. Você sabe o que eu penso? Ela pegou as mãos dele. O quê? Ela olhou nos olhos e não desviou o olhar. Que você não pertence a este lugar e que eu posso ajudá-lo a escapar, ela sussurrou. Sinceramente? Ela não conseguia acreditar que o filho de um milionário se daria ao trabalho de ajudar um orfanato. É claro que ela olhou em volta. Eu também concordo, ela sussurrou. Espere por mim amanhã, vamos combinar alguma coisa. Ele se aproximou mais dela. Vitória sentiu vontade de beijá-lo, mas não ousou. John saiu e Vitória foi para seu quarto. Ela viu que Billy estava observando da janela. A garota se deitou na cama e ficou imaginando como as coisas aconteceriam de agora em diante. Agora que estava com John, não havia nada que a impedisse de entrar para a família de Victor. Tudo tinha de ser bem pensado, ela precisava de uma câmera e de um microfone. Era difícil sem Archie, mas ela ainda não podia deixá-lo se aproximar dela. Vitória, posso falar com você? Billy entrou em seu quarto. Sinceramente,
Você me assustou, ele saiu da cama. Diga-me, por que todo esse circo? Ele perguntou a ela. Que circo? Ela fez uma careta de surpresa. Por que você teve que vir ao nosso hospital, por causa do John? Ele perguntou diretamente. Não, ela não estava mentindo, não era pelo jovem que ela havia feito tudo aquilo. Bem, vejo que vocês têm um relacionamento que está começando e sei como o pai dele se sente em relação a isso. Ele se recostou na cadeira. Billy, se eu lhe contar tudo, jure que não contará a ninguém ainda, ela pediu e juntou as mãos. Diga-me, ela inclinou a cabeça para um lado. Eu quero ser jornalista, então, e ela começou a lhe contar tudo em ordem. A garota viu o rosto do médico mudar enquanto ele lhe contava tudo. Não entendo por que você teve que tomar pílulas, ele ficou atônito com a história. Escute, amanhã Juan quer dar uma escapada, ele provavelmente irá negociar com alguns dos funcionários, não o incomode, pediu Vitória. Jesus, isso nunca aconteceu em um hospital antes, ela se levantou e foi em direção à porta. Promessa? Vitória olhou para ele. Ok, volte mais tarde e me diga o que você tem, ela retomou a promessa. Claro, a garota assentiu. Ela estava sozinha novamente, deitada ali pensando, e se John realmente quisesse beijá-la, o que ela faria? Se ela concordasse, trairia Archie, e mesmo as boas intenções não serviriam de nada. Vitória pensou sobre isso por um longo tempo e depois adormeceu. De manhã, ela se levantou de bom humor, lavou o rosto, vestiu-se e saiu. Adivinhe quem foi? Ela sentiu as palmas das mãos de alguém cobrindo seus olhos. Ah, eu nem sei, deve ser o Billy, disse ele e sorriu. Você não vai adivinhar, ele também se virou brincando. John, oi, Vitória se virou para ele. Então, você está pronto? Ela olhou em volta para se certificar de que ninguém poderia ouvi-los. Realmente, ele fez uma cara de surpreso. SHH, ele colocou um dedo em seus lábios. Como você fez isso? Disse ela calmamente. Eu lhe conto depois, vamos, precisa de alguma coisa? Eles estavam indo para algum lugar atrás do prédio. Não, ela estava segurando a mão dele. Eles saíram por um buraco que uma das enfermeiras lhes mostrou. Obrigado, o jovem lhe mostrou a sala de aula. Ele apenas acenou imperceptivelmente com a cabeça. Para onde estamos indo agora? Perguntou a garota. Para minha casa, ele respondeu sem hesitar. Ótimo, Vitória exultou, ela tinha conseguido o que queria. Preciso ligar para avisar meu irmão, ela lhe pediu o telefone. Com certeza, o homem o entregou. Eu vou me afastar, e Vitória olhou para John, ela tinha que dizer a Archie para preparar tudo. É claro que não havia nenhum problema com o fato de o jovem fazer isso. Vitória discou um número e, quando foi atendida, disse a ele para onde ir e o que levar. Ela disse ao homem para preparar tudo e esperar por ela do lado de fora de uma das lojas. Obrigada, Vitória devolveu o telefone a John. É isso, vamos embora, eu estava preparada para tudo. E se alguém vier me procurar? Ele perguntou por precaução. Não se preocupe com isso, nós daremos um jeito, o rapaz estava confiante. Ok, vamos à loja, meu irmão vai me trazer uma sacola com coisas e um telefone, ele perguntou mais uma coisa. Ok, como você quiser, eles saíram no carro e depois de um tempo estavam lá. Vitória saiu, abraçou Archie e, nesse momento, conseguiu sussurrar em seu ouvido que tudo ficaria bem, que ela explicaria tudo a ele mais tarde. Ela pegou sua bolsa e voltou para o carro. Agora eles estavam a caminho da casa daquele que a garota vinha perseguindo há tanto tempo. É claro que ela estava preocupada, caso Vitor a reconhecesse. Mas, agora, era tarde demais para voltar atrás. Indo na frente, John abriu a porta na frente dela. Eles entraram em uma casa grande, onde tudo era muito bonito. Pensei que você morasse na cidade, em um apartamento, ele olhou em volta. Sim, temos uma casa lá também, mas passamos a maior parte do tempo aqui, o jovem não escondeu nada dela. Uma mulher desceu do primeiro andar, parecia jovem. Boa tarde, ela parou.
Mamãe, está é a Vitória, está é a Vitória, minha namorada, disse meu filho com um sorriso. Prazer em conhecê-la, a mulher não demonstrou nenhuma emoção. Mas Vitória adivinhou que não era o tipo de paixão que os pais gostariam de ver em seus filhos. E está é Catherine, sorriu o jovem. Prazer em conhecê-lo também, a garota se levantou. E o que? Você a trouxe aqui para nos conhecer ou para começar a viver juntos imediatamente? Disse a mulher com certa arrogância. Mamãe, disse John, como se estivesse repreendendo a mulher. Está tudo bem, entre, seu pai virá hoje à noite, vamos resolver isso, disse ela, virou-se e foi embora. Os jovens entraram em um dos quartos, que acabou sendo o de John. Lá ele mostrou a ela onde poderia deixar suas coisas. Lá ela mostrou a ele onde ele poderia deixar as coisas dele. No andar de baixo fica a cozinha, onde está Nathalie, a quem você sempre pode pedir algo, disse ele à sua convidada. Estou muito desconfortável, ela respondeu. Tudo bem, espero que meu pai entenda, ela se sentou na cama e disse com tristeza. Não precisa ficar com raiva, Vitória se sentou ao lado dela. A garota percebeu que, se até hoje o rapaz não havia saído com ninguém, agora era importante para ele o que seu pai dizia. Outros pensamentos vieram imediatamente à sua mente. E se John decidisse se vingar de seus pais dessa forma, aqui, ele não me deixaria conhecer ninguém, então eu ficaria com ela. Ela sorriu. O que está fazendo? Ele se virou para ela. Você sabe que nós dois somos de estratos sociais diferentes, mesmo que eles não deixem você me conhecer, eu não ficarei ofendida, eu estava preparando-o para o fato de que mais cedo ou mais tarde eles teriam que se separar. O que você está dizendo? Eu te amei à primeira vista, ele a abraçou. Você percebe que é jovem, não tinha ninguém, e aqui, a primeira garota que lhe correspondeu, como se o estivesse persuadindo. Bem, vamos viver, vamos ver. Ela parou de falar. À noite, quando o chefe da família chegou em casa, todos começaram a se reunir em volta da mesa para o jantar. Talvez eu não deva ir? Perguntou Vitória, porque ela tinha medo de ser reconhecida. Não, temos que apresentá-la ao papai, John estendeu a mão. Tudo bem, Vitória pegou sua bolsa, que continha uma pequena câmera, e eles desceram as escadas. Ambos os pais já estavam sentados à mesa, esperando que o filho e a filha descessem. Aparentemente, a mãe já havia contado ao marido que agora estava morando na casa deles, porque tudo o que ela fazia era vigiar as escadas para ver quando os pequenos apareciam. Olá a todos, Juan estava feliz, ele apresentou Vitória ao pai, que olhou para ela, pois não a reconheceu. Olá, a garota acenou para ele. Na mesa todos estavam em silêncio, estavam apenas comendo. Quando terminou, John chamou Vitória para uma pequena caminhada. Quando você voltar, venha ao meu escritório, disse o pai dela severamente para o garoto. Tudo bem, ela respondeu, e eles saíram. Naquele momento, John exalou. É difícil conviver com um pai tão poderoso, ele pensou. Você não faz ideia, ele pegou a mão dela e eles seguiram em frente. Diga-me uma coisa, a garota perguntou, a câmera e o microfone estavam sempre ligados a partir de agora. Nós levávamos uma vida normal. Papai tinha um emprego simples, recebia um salário, mas nunca era suficiente. Ele estava trabalhando para subir na vida, aprendendo o tempo todo. E então ele entrou no negócio. O dinheiro começou a entrar. E quanto mais dinheiro ele tinha, mais irritado ficava, lembrou John. E quanto à mãe, Vitória se perguntou. E a mãe? Ela sempre foi quieta, fazia o que o pai mandava. Quando nos mudamos para esta casa, algo aconteceu com ela também, agora que somos da alta sociedade e todos os outros são empregados, ela parou de falar. Talvez você ainda não tenha chegado a essa conclusão, sugeriu a garota. Acho que não vou chegar, ela se virou para voltar para casa. E então ele começou a se lembrar de estudar em uma escola normal, ele e seus amigos andando pelo playground, jogando diferentes jogos. O garoto sorriu, era óbvio que ele estava feliz naqueles momentos. Vitória sentiu pena dele, pois percebeu que teria de deixá-lo, por mais que ele não quisesse. Você vai dormir aqui ou vou colocá-la no quarto de hóspedes?
Perguntou ele. Se você puder, ela perguntou. Bem, enquanto ela se lavava, uma mulher olhou para fora e a chamou. Naquele momento, John estava indo para o escritório de seu pai. O que você queria? Ele se sentou em sua cadeira. O que você está fazendo? Ele se afastou de seus papéis e o homem levantou a cabeça. O que? Ele não entendeu. Onde você pegou isso? Victor foi um pouco poupado com suas palavras. Por que você pode fazer o que quer e eu não posso? Agora o filho estava disposto a fazer qualquer coisa para defender Vitória. Ela é uma mendiga, você quer mostrar o quanto é nobre? Seu pai não parava. Pai, não diga isso, John estava se levantando. E se for verdade? O homem também se levantou. Eu a quero, o jovem se virou para a janela. Há quanto tempo vocês se conhecem? 2 dias. Victor abriu o bar e tirou uma garrafa. Um pouco mais do que isso, respondeu o filho. Ok, não vou pressioná-lo, mas quando tiver brincado com ela, tire-a daqui, não se queise. Eu entendo que você está fazendo tudo isso para me irritar, mas saiba que só vai piorar as coisas. Ele se serviu de uma bebida. Posso ir agora? Perguntou John. Sim, ele acenou com a cabeça. O jovem voltou para seu quarto, que estava vazio, desejou mentalmente boa noite à Vitória e foi para a cama. Ele começou a pensar no que fariam amanhã. De manhã, não havia ninguém em casa além deles. Sua mãe tinha ido às compras pela manhã e seu pai ao trabalho. John foi procurar Vitória para chamá-la para o café da manhã. O que vamos fazer? Perguntou ela à mesa. Eu não sei, o que você quer? Ele estava pronto para satisfazer todos os desejos dela. Você tem algum livro ou qualquer outra coisa interessante em sua casa? Perguntou ela. Livros? O jovem ficou surpreso. Sim, o que há de tão surpreendente nisso? Ela não entendeu. Agora, depois do café da manhã, eu lhe mostrarei. Ela começou a comer, e então os dois ficaram em silêncio por um tempo. Quando terminaram, Juan se levantou da mesa, chamando Vitória para segui-lo. Não tenho permissão para entrar aqui enquanto meu mestre estiver fora, ou qualquer outra pessoa, mas, e ele levou o dedo aos lábios. Eles entraram no escritório de seu pai, a respiração de Vitória se acelerou de excitação, ela não achava que conseguiria chegar ao local onde a informação poderia estar tão rapidamente. O que há aqui? Ela se fez de desentendida. Você me pediu para lhe mostrar os livros, e a biblioteca fica bem no escritório. Ele lhe mostrou as prateleiras altas. Uau, agora a garota não estava fingindo, ela estava realmente surpresa. Desde que não haja ninguém em casa, você pode olhar. John se aproximou das prateleiras. Você não está curiosa? Ela ficou surpresa. Na verdade não, ela não estava fingindo. Bem, vou escolher algo rapidamente e vamos para o quarto. Ela começou a olhar o que havia aqui. Vou tomar um pouco de ar e me certificar de que ninguém entre. O cara saiu do escritório. Vitória correu para o computador, é claro que ele estava protegido por senha, mas havia uma pilha de papéis na mesa. Ela começou a examiná-los, tirando fotos de algumas coisas. O que ela leu nos 2 documentos a deixou atônita. Ela se deu conta de que não havia preparado tudo aquilo à toa, era realmente um relatório quente. Claro, se der certo, disse ela em voz alta, e voltou para as prateleiras. Depois desse incidente, todos os dias em que não havia ninguém em casa, Vitória conseguia entrar no escritório sem impedimentos. Ela até tentou escolher uma senha no computador, mas não conseguiu. Ela já tinha algumas informações, mas não eram suficientes. Vamos jantar, eles estavam morando nessa casa há mais de 1 mês. Vitória se levantou e seguiu o jovem. Todos se sentaram à mesa juntos novamente. Vitória estava se acostumando com isso. Depois do jantar, como em outras noites, o casal saiu para a rua. Pegaram a mão um do outro e caminharam pela trilha. O que foi? Ele se virou para ela. Você não queria viver uma vida normal, sem todos aqueles assistentes, pais e outros benefícios? Perguntou ela.
O que você quer propor? Vamos nos mudar para minha casa, tentar viver juntos e depois veremos como vai ser, disse ela rapidamente. Antes que ele pudesse interrompê-la. Bem, podemos tentar, pensou ela. Ah, sim. Vitória não esperava que ele concordasse. Claro, por que não? Eu queria me mudar daqui a muito tempo. John também pensou no fato de que no apartamento de Vitória eles estariam sozinhos juntos, em seu território, e talvez pudessem se aproximar. Ele não disse nada a seus pais hoje, porque sabia que poderia haver um escândalo. Seu pai, depois da conversa no escritório, não voltou a falar com ela, apenas sobre negócios. De manhã, ele pegou as coisas que precisava levar com ele. Eles desceram as escadas. Para onde você está indo? Catherine estava no primeiro andar. Mamãe, quero viver separado, para ver o que sai de mim, como se ela se sentisse culpada, disse o jovem. Então, conosco, você se sente mal. A mulher deu as costas. Porque você percebe tudo imediatamente assim, não vou viver aqui para sempre. Ela se aproximou da mãe e a abraçou. O que seu pai vai dizer? Ela o abraçou também. Voltaremos em algumas semanas e lhe contaremos tudo, prometeu John. Ok, faça o que você quiser, mas, ele parou de falar e olhou para a Vitória. Ainda não, seu namorado começou a perguntar o que ela queria dizer em seguida. Adeus, a garota se virou para ela. Eles saíram da casa e dirigiram até onde Vitória morava. É aqui que eu moro, a garota abriu a porta de seu apartamento. E você é aconchegante, elas entraram no quarto. Obrigada, sorriu a garota, ela estava feliz por estar de volta em casa. Durante todo o dia, os jovens estavam ocupados fazendo uma faxina. Durante o tempo em que a garota não estava aqui, tudo ficava empoeirado. Para a loja. Disse Vitória, afinal, eles tinham que cozinhar alguma coisa e a geladeira estava vazia. Sim, Juan concordou com a cabeça. Ele sentiu que agora ele e Vitória tinham uma família. Juntos, eles saíram de casa, foram às compras e voltaram para casa. Em casa, na cozinha, eles também estavam juntos. Você me faz sentir tão bem, admitiu John. Você poderia ter encontrado uma vadia, ela riu. Eles se sentaram para jantar. Você é uma boa cozinheira, disse-lhe o jovem. Não exagere, ela ficou envergonhada. Enquanto a louça era lavada e o casal se acomodava na sala de estar em frente à televisão, bateram à porta. Quem é? O rapaz olhou para ela. Talvez seja o pai zangado que está vindo buscá-lo, brincou ela. Você acha que sim? Ela não podia acreditar. A garota foi abrir a porta e Kate ficou parada na entrada. Oi, Vitória olhou para ela sem entender o que ela queria aqui. Vitória, oi, como você está? Ela entrou no apartamento. Está tudo bem, a garota tentou não deixá-la ir mais longe no corredor. Olá, a vizinha não se importou, caminhou para a frente e viu um jovem. Boa noite, ele se dirigiu a ela. E quanto ao Archie? Perguntou Kate. Cale a boca, a garota gesticulou e começou a empurrar a mulher em direção à porta. Vocês terminaram o namoro? A vizinha entendeu. São águas passadas, estou bem, então não precisa mais se preocupar comigo. Vitória abriu a porta, sinalizando para a convidada que era hora de ir embora. Ok, tenha um bom dia, ela saiu para o patamar. Quem era? Perguntou John quando a mulher saiu. Uma vizinha que sempre se intromete, disse Vitória em voz alta, e pensou consigo mesma que isso já funcionou a seu favor. Quem é Archie? Perguntou ela despreocupadamente. Ah, é o cara que me levou até onde você me conheceu, disse Vitória com tristeza. Ela estava realmente triste porque não via ou telefonava para o cara há semanas. Entendo, me desculpe, ela queria abraçar a garota, mas ela se afastou automaticamente. Tudo bem, ela percebeu que havia feito o gesto errado. Fale-me sobre você, você me contou muito pouco sobre você e eu quero saber tudo, ele traduziu a conversa. Sabe, minha vida não foi tão doce quanto a sua, depois do orfanato, eu tinha um lugar para ir, este apartamento foi deixado pelos meus pais.
Mas as outras crianças não tiveram, muitas delas moraram comigo por um tempo. Ele mentiu, mas era hora de fazer o garoto falar. Sim, ele balançou a cabeça. Todos eles têm apartamentos, mas alguns deles ainda estão esperando por eles, e nada. Ele olhou para John, mas ele estava olhando para si mesmo. Vitória esperou que ele explodisse e começasse a falar sobre seu pai. Agora ela tinha quase 100% de certeza de que ele não fazia nada limpo. Por exemplo, um amigo meu deveria ter conseguido um apartamento, mas não deu certo. Ele recebeu uma indenização, mas era tão pequena que era impossível comprar qualquer coisa com ela, pelo menos nesta cidade, continuou ela, torcendo o rosto. Por que está me contando tudo isso? O jovem começou a ficar nervoso. Estou apenas reclamando da vida, de por que algumas pessoas têm tudo e outras não têm nada. Ele aumentou o som da televisão e virou as costas. Você sabe como me sinto mesquinha às vezes. Ela pegou o controle remoto das mãos dele e baixou o som novamente. Muito bem, aqui vamos nós, pensou Vitória consigo mesma. Ela podia sentir que o cara estava prestes a entrar em colapso. Desculpe, ela foi até a garota e a abraçou, beijando seu pescoço. Nesse momento, ela estava mentalmente pedindo desculpas a Archie por permitir que isso acontecesse, mas era necessário. Por que está se desculpando? É a vida. Ela não se virou para ele. Eu poderia lhe contar essas coisas, mas é assustador. Ela sussurrou no ouvido dele. Você já matou alguém? Ela se virou para olhá-lo e fez olhos arregalados. Não, ela provavelmente piorou as coisas. John estava muito triste. Conte-me sobre isso. Ela se afinou para ouvi-lo. Como eu lhe disse antes, meu pai trabalhava como um simples balconista. Ele estava ganhando alguma coisa, mas sempre queria mais dinheiro. Em um determinado momento, ele foi transferido para o departamento de habitação. Enquanto era um simples especialista, ele fazia tudo o que era necessário, e então parou no lugar mais interessante. E o que ele começou? Ele olhava com interesse e continuava fingindo não entender nada. Ele foi encarregado desse departamento. No início ninguém suspeitava de nada. Minha mãe e eu ficamos felizes quando meu pai começou a receber mais e a trazer renda para casa. Então ele começou a construir uma casa. O tio ficou em silêncio novamente, olhou para Vitória como se estivesse pensando se deveria continuar ou não. E ele esperou que ela continuasse. Como meu pai sabia fazer tudo, ele começou a fazer planos diferentes. Quando terminei meus estudos, ele me acolheu. John sorriu ao se lembrar desse momento. Ele estava realmente feliz naquela época. E, é claro, todas as ordens sobre esse assunto foram dirigidas a você, suponho. Sim, mas eu não sabia nada sobre isso na época. Meu pai disse que era necessário comprar casas para pessoas em internatos ou orfanatos. Eu fui, negociei, eram casas comunais, casas velhas. Naquele momento pensei, já que não havia mais nada, pelo menos dessa forma. Ele franziu os lábios e balançou a cabeça. Então os apartamentos não eram os que foram de fato alocados? Acrescentou Vitória. Sim, eram, mas eu só descobri depois de um tempo. Meu pai conseguiu vender o apartamento, que era destinado a uma pessoa, e lhe ofereceu uma indenização, que era muitas vezes menor do que o valor que ele recebeu. Como os documentos estavam assinados, e na maioria dos casos, os jovens não leem nada, eles não podiam provar nada. Muitas pessoas simplesmente não apareciam em lugar nenhum. Bem, elas davam e davam. O que mais poderiam fazer agora? A garota viu que o garoto realmente não queria falar sobre isso. Então, o que fazer? Ela fez outra pergunta. Quando eu disse ao meu pai que não queria fazer isso, ele não me entendeu. Ele tinha várias empresas registradas na família, então assinou uma para mim e me mandou para lá para trabalhar. Agora eu era uma espécie de assistente dele. John estava tão irritado que não escondia nada da garota. Vitória se sentou, percebeu que toda a conversa estava sendo gravada e não podia acreditar que tinha feito aquilo. Não se sinta mal, ela o abraçou agora. Está tudo bem, ela encostou a cabeça em seu ombro. Por quê? Se você era contra, não foi a lugar nenhum, ela se perguntou. Ele é meu pai. Ele levantou a cabeça e olhou nos olhos dela. Eles não falaram mais sobre isso naquela tarde.
Vitória desmontou o sofá e eles foram para a cama. De manhã, ela se levantou, fez o café da manhã, chamou John, eles comeram e a garota começou a fazer as malas. Para onde você está indo? Perguntou o jovem. Tenho alguns assuntos a tratar, ela parou no corredor. Talvez eu vá com você, perguntou ele. Não, vou ser rápida, ela saiu do apartamento e imediatamente ligou para Archie. Oi, senti muito a sua falta, ele atendeu imediatamente. Tudo bem, vejo você em breve, acho que já resolvi tudo, respondeu ela. Eles trocaram mais algumas frases e Vitória desligou o telefone. Ela estava a caminho da delegacia de polícia para falar com o investigador. O policial de plantão pediu seus documentos e a acompanhou até o escritório. Olá, ela viu um homem de uniforme sentado atrás de uma mesa. Sente-se, disse ele. Vitória olhou para o crachá no qual estava escrito o nome do funcionário. Jacob, ela olhou para ele, tenho um caso para você relacionado ao engano de crianças em orfanatos. Novamente, ela suspirou, você também tem uma declaração? Ele esperou que ela lhe entregasse a declaração ou pedisse um pedaço de papel e perguntasse o que escrever. Não, ele balançou a cabeça. E depois, ele olhou para ela, agora surpreso. Veja, eu quero me tornar um jornalista famoso? Ele recomeçou a música. O que isso tem a ver comigo? Ele pensou que estava no lugar errado. Ouça, eu também sou uma menina de orfanato e tenho muitos amigos. Quando percebi que meus amigos estavam sendo enganados, comecei minha própria investigação e ela ligou a fita e mostrou a ele as fotos que havia conseguido tirar no escritório de Victor. Quem é você? Ele ouviu tudo e ficou atônito com o que a garota havia feito. Alguém que está atrás de seu alvo, e quando ela terminar, acho que é isso que o relatório quente será, sorriu Vitória. Então, você conseguirá falar diretamente com esse homem? Perguntou ela. Acho que sim, vamos jantar na casa dele em breve, ela informou Jacob sobre seus planos. Ok, aqui está o meu número de telefone, ligue-me quando tiver, e se ele confessar tudo, então iremos atrás dele, bem no seu encalço, ela lhe entregou o cartão. Obrigado, ele foi para casa feliz. John ainda estava sentado em casa quando a garota chegou, ele propôs uma pequena caminhada. Ela aceitou. Depois disso, uma semana se passou. Vitória continuava querendo falar com o jovem sobre o jantar que havia prometido a seus pais, mas não sabia por onde começar. Você ligou para seu pai? Perguntou ela. Não, eles estavam em casa. Ele não diria nada a você, que está há tanto tempo sem trabalhar? Ela não sabia mais o que dizer. Não sei, ela deu de ombros. Olha, lembra quando você prometeu à sua mãe que iríamos jantar lá em casa? Ela o lembrou. Sim, ele assentiu. Acho que agora seria uma boa hora para fazer isso, ela sorriu despreocupadamente. Você acha que sim? Ele não tinha certeza. Vamos contar a ele sobre nosso relacionamento, e seu pai verá que você pode viver uma vida normal sem empregadas. Vitória riu, para não levantar suspeitas. Ok, vou ligar para você agora mesmo. Ele pegou o telefone e foi para a cozinha, e Vitória se virou para ouvir. O que eles disseram? Perguntou ela quando ele terminou de falar. Meus pais estão nos esperando na casa deles hoje à noite. John estava feliz que as coisas estivessem acontecendo assim em sua vida, ele não conseguia imaginar o que estava acontecendo na cabeça de Vitória. Tudo bem, ela se levantou e foi até o guarda-roupa para escolher a roupa que usaria hoje à noite. À noite, a garota estava pronta, ela ligou para ele, contou tudo e ele prometeu estar lá na hora combinada. Vamos, John estava esperando por ela na entrada. Sim, estou pronta, ela estava pronta. Eles estavam de volta àquela casa grande e bonita. Eles entraram, cumprimentaram a mãe e o pai do jovem. Venham para a mesa, disse a mãe com um humor não muito bom. Quando todos se sentaram e começaram a comer, Victor olhou para o filho, tinha muitas perguntas para ele. Bem, como é a vida na pobreza? Ele perguntou e bufou. Pai, por que você faz isso? Juan olhou para Vitória. Está tudo bem,
ela disse. Ora, tudo está aqui para você, e você se recusou, não vai trabalhar, desistiu de tudo. O homem parou de mastigar. Claro, é melhor essa pobreza do que viver uma vida honesta, disse Vitória. Como? Vitor se engasgou. Por que, não é? A garota ficou muito insolente. Como você se atreve a falar comigo desse jeito? O homem se levantou da mesa. Querido, acalme-se, sua esposa tentou acalmá-lo. Quem é você? Vitor pairou sobre a garota, que estava tremendo por dentro. Eu sou uma simples garota do orfanato, que poderia ter sido enganada por você como muitas outras, disse ela, superando sua excitação. Naquele momento, o homem agarrou sua cabeça e fugiu para seu escritório. Mas, poucos minutos depois, ele voltou. Querida, vá para seu quarto, disse o marido à esposa. Ora, eu também quero ouvir, ela não queria ir a lugar algum. Eu não fui claro, ele esperou que ela se levantasse e saísse do quarto. Tudo bem, estou indo embora, ela não estava satisfeita, Catherine. E agora eu vou lhe dizer, ela apontou o dedo para Vitória. Ela não esperava que alguém a defendesse, como John. Não, eu quero saber de onde você tirou tudo isso, do que está me acusando. Ele colocou a cadeira ao lado da dela e a olhou diretamente no rosto. E por que está tão nervosa se não é culpada de nada? Ela continuou tentando suprimir sua agitação interna, nem sempre se chega tão perto de um homem poderoso. Eu lhe pergunto novamente, de onde? Ela gritou. E por que você se encontra em vários restaurantes na periferia da cidade com homens jovens? Como se descobriu mais tarde, eles são todos órfãos. Ela exibiu seu primeiro trunfo. Estou vendo, ela virou a cabeça para o outro lado. Talvez ele tenha confessado que rouba crianças carentes? Ela perguntou abertamente. Escute, garotinha, sim, se eu quiser, vou limpá-la até virar pó. Você não vai deixar nenhuma mancha molhada. Com quem você quer competir? Agora ele estava com um sorriso malicioso no rosto. Tudo bem, faça o que quiser, eles vão puni-lo lá. Ela levantou um dedo para cima. Você sabe como é difícil viver com um salário, e se você tem uma oportunidade como essa, por que não aproveitá-la? Os que são criados lá, os que foram abandonados. Que genes eles têm? Eles já tiveram o suficiente do que eu lhes dei. Você podia ver que o homem tinha relaxado e agora estava se gabando do que estava fazendo. Por que você acha isso? Ninguém me rejeitou, a garota olhou para ele. São casos isolados, por isso lhe deram o apartamento, disse ele como se estivesse arrependido. Então você admite que trai as crianças? Ela perguntou novamente. Vitória, por que você fez isso? John finalmente levantou a voz. Durante todo esse tempo, ele estava sentado ali pensando que era ele quem havia contado tudo a ela. Você também é bom, ela se virou para ele. O que você quer de nós? Sim, eu admito que fiz tudo isso, mas, como as pessoas dizem, se você quer viver, tem que ser esperto. Então eu estava fazendo isso, e até você aparecer. E ela fez uma pausa e apontou o dedo indicador para ele. Ela não entendeu o gesto. Ela não entendeu o gesto. E eu me lembrei de você. Você é a garota insistente que queria falar comigo. Ela estreitou os olhos. Ok, já chega. A garota apertou o botão de chamada em seu telefone. O que está fazendo? Disse o homem quando os policiais entraram na casa. Vitor, você está preso. Jacob se aproximou dele calmamente, enquanto outros já estavam algemando ele e John. Como você pôde? O garoto olhou para ele. Como você? Ele se levantou da cadeira. Catherine passou por cima do barulho. O que está acontecendo aqui? Ela não entendia. Vitória então entregou todas as fotos, áudio e vídeo para Jacob. Tudo estava claro. Eu nunca teria pensado, e ela olhou para a jovem que havia conseguido tudo aquilo. Olha, eu tenho um favor a lhe pedir, perguntou Vitória finalmente. O que? Ele estava disposto a ouvir. Eu me machuquei de propósito para me internar em uma clínica psiquiátrica. Você pode se certificar de que esse arquivo não apareça em lugar nenhum? Perguntou a garota ao homem. Ok, vamos resolver isso, ele prometeu. Depois disso,
Vitória foi para casa, ligou para Archie e ele lhe disse que ela poderia voltar. Olá, em meia hora ela estava em casa. Como senti sua falta, eles se abraçaram. E daí? Ela queria detalhes. A garota lhe contou tudo, nem mesmo escondeu o fato de que John a havia beijado. Era óbvio que o cara não gostava de ouvir isso, mas ela percebeu que era necessário para o caso. O que você vai fazer agora? Perguntou ele. Enquanto o caso estiver sendo julgado, nada até que o julgamento termine e essa história termine, eu poderei dar esse relatório em algum lugar, disse ela. Estou orgulhosa de você, ela abraçou a garota. Depois disso, Vitória era frequentemente chamada para interrogatório. Ela só podia contar o que tinha visto, mas isso estava registrado. Archie, por outro lado, tinha mais a dizer sobre como era remunerado. Com todo esse material, alguns episódios foram comprovados, mas foi o suficiente. De pé, o tribunal está em sessão, Archie e Vitória estavam presentes na sala de audiências quando a audiência foi realizada. Jacob já havia dito à garota que Victor havia feito de tudo para conseguir o que queria. Ele havia lhe oferecido dinheiro, havia preparado seu filho porque havia feito esses mesmos contratos. Mas nada poderia ajudá-lo, porque ele havia confessado tudo. Vitória nunca esqueceria a maneira como John a olhou quando estavam no tribunal. Ela sabia que havia usado o garoto, mas ele também sabia de tudo, mas nunca havia confessado nada a ninguém. Pai e filho foram considerados culpados, Victor pegou 15 anos com pena suspensa e John, como cúmplice, 9. Foi isso, os jovens saíram do tribunal. Sim, agora, com a permissão de Jacob, posso fornecer material para o estúdio, disse a garota alegremente. Você vai me levar com você? Perguntou Archie alegremente. É claro que Vitória ficou encantada. Na manhã seguinte, a garota estava muito animada e ligou para o mesmo editor que havia conhecido há alguns anos em um seminário. Oi, provavelmente não é o contrário, você não me conhece, mas nos encontramos em um seminário sobre jornalismo, eu lhe disse que queria ser repórter ou entrevistadora, e você disse que precisava de uma história interessante. Bem, eu consegui, disse ela, e ficou com um nó na garganta. Vitória? Ela disse seu nome, o que surpreendeu a garota. Sim, é estranho que você tenha se lembrado de mim, ela não escondeu sua surpresa. Você me pareceu interessante na época, ela ditou o endereço para onde poderia ir. Bem, vamos lá, agora meu destino será decidido, disse ela ao jovem. Quando eles chegaram lá, ela foi convidada. Primeiro Vitória lhe contou tudo e depois lhe mostrou o local. Uau, eu não podia acreditar em tudo o que a garota fez sozinha. Obrigada, essas palavras foram melhores para ela do que qualquer elogio. E então, você acha que eu posso contar com alguma coisa com isso? Ela fez a pergunta com modéstia. Agora vou fazer uma ligação, ela pegou o telefone e discou o número. Enquanto o homem falava, Vitória ficou sentada em silêncio, com as mãos nos bolsos e os dedos cruzados. Bem, parabéns, agora mesmo com esse material você está recebendo uma ligação de um canal muito popular, disse ele para a garota. Como posso lhe agradecer? Perguntou ela. Por quê? Por ser tão inteligente e fazer tudo isso. Ele lhe entregou um pendrive. Agora o casal estava a caminho do local onde estavam esperando por eles. Vitória não conseguia acreditar, era como se não fosse real. Ela entregou o material e eles lhe disseram que ligariam para ela quando o tivessem analisado. Uma semana depois, a ligação chegou. Alô, ela pegou o telefone. Depois de uma breve conversa, na qual Archie pôde perceber pela expressão de Vitória que estava tudo bem, ele desligou e deu um pulo. O rapaz se lembrou de que, no momento em que concordaram em morar com ela, ela fizera o mesmo. Eles estão dentro? Ele perguntou. Ela bateu palmas. É hora de comemorar, então vou convidá-la para o melhor restaurante, ele abraçou sua favorita. Espere, me disseram que essa história já estava na TV, ele abriu a internet. Quando o casal encontrou o mesmo clipe, viu o nome da garota embaixo. E Archie apontou para os comentários abaixo dele.
A cidade inteira estava falando sobre isso, todos estavam impressionados com o fato de uma simples garota poder fazer uma coisa dessas. As pessoas ligavam para ela, faziam perguntas, pediam sua ajuda, mas Vitória apenas sorria. Você é popular agora, eu nem sei como namorá-la, disse um jovem a ela. Vamos lá, ela flertou com ele. Eles estavam sentados em um restaurante, com muitos pratos diferentes sobre a mesa. Archie pegou um vinho espumante e o serviu em taças. Querida, parabéns, ele fez o primeiro brinde. Obrigado, ele estava feliz por ela e por eles em geral. Eles tomaram um gole cada, ambos sorriram, era óbvio que os jovens se amavam. Vitória, Archie se levantou da mesa. Sim, estou ouvindo, naquele momento estava tocando uma música lenta, ela pensou que ele queria convidá-la para dançar. Você quer ser minha esposa? Ela estava prestes a se levantar de seu assento quando Archie lhe entregou o anel. Oh meu Deus, sim, ela pegou a joia e beijou Archie. Agora estou muito feliz, eles foram dançar. Que noite agradável, eles estavam a caminho de casa. Não, isso não é verdade, uma noite maravilhosa, ele a corrigiu. Que assim seja, não importava, ela estava orgulhosa de si mesma. Quando vamos nos apresentar? Perguntou o jovem. Agora, assim que eu conseguir um emprego, faremos isso imediatamente, disse ela. Vitória mal podia esperar para começar. Quando ela chegou à equipe, todos a cumprimentaram como se já a conhecessem. Ouvimos falar de você, você é legal, disseram-lhe os colegas. Obrigada, isso deixou a garota lisonjeada. É verdade que você tomou comprimidos? Um dos jovens se aproximou dela. Sim, mas não é tão simples assim, ela riu. Você deve estar tão ansiosa para ir trabalhar, ela se perguntou. Você provavelmente teria entrado sem eles, disseram os outros. Tudo bem, mas com esse material era 100% certo que eu passaria, respondeu a garota. Depois que ela se acostumou com o equipamento, conforme prometido, eles foram com Archie ao cartório. Os jovens preencheram um requerimento e em breve celebrariam um casamento. Eu amo você, abraçou o jovem. Obrigada por sempre estar ao meu lado e me entender, ela o beijou. Todos os amigos e colegas foram convidados para a comemoração. A festa foi realizada em um restaurante e foi muito divertida. Todos me parabenizaram e desejaram felicidade, o que me fez sentir muito bem. Talvez fosse hora de ir para casa, disse Vitória a Archie, quando já era tarde. Não importa o que você diga, ele não poderia recusá-la. Em casa, já casados, eles trocaram de roupa e foram para a cama, estavam tão cansados que não sentiam as pernas. Nunca pensei que você fosse o meu destino, disse Archie sonolento. E eu sempre soube disso, ela se virou para ele. De manhã, eles foram acordados por uma batida na porta. Quem está aí tão cedo? O jovem saiu da cama e foi abrir a porta. Kate estava parada na porta. Archie? Ela o encarou. Quem você queria ver? Ela sorriu. Você está bem? Perguntou a mulher. Sim, ele riu, imaginando o que estaria passando pela cabeça da mulher naquele momento. Eu vi a reportagem da Vitória, vim parabenizá-la, disse Kate. Sabe, tivemos um casamento ontem e estamos muito cansados, ela ainda está dormindo, ela não deixou o vizinho entrar no apartamento. Ok, eu volto mais tarde, ela foi para o apartamento dela. Quem era? Perguntou a mulher ao marido. O vizinho, disse ela surpresa quando o viu, e juntos riram. Vitória começou a trabalhar, era frequentemente enviada em viagens de negócios, às quais a moça comparecia com prazer, todos os seus relatórios eram muito interessantes e animados. A gerência elogiava seu trabalho. Certa vez, a garota chegou em casa depois do trabalho, olhou a caixa de correio e encontrou uma carta. Ela a colocou no bolso e subiu as escadas, pois Archie ainda não havia chegado. Em seguida, Vitória preparou um chá para si mesma, sentou-se na cozinha e imprimiu o envelope. John estava escrevendo para ela. Olá, querida Vitória. Suponho que esta seja uma carta de despedida, porque aqui está insuportável.
Quero lhe pedir desculpas por tudo o que fiz em minha vida. Sei que você não fez isso porque está com raiva, mas porque, simplesmente. Eu também não guardo rancor, adeus. E saiba que eu realmente amei você. Beijos, John. Vitória, ela ouviu Archie dizer. Ele enxugou uma lágrima. Gritando, e você não me ouviu, achei que havia algo errado. Ela se aproximou e olhou para a folha de papel em suas mãos. John havia escrito e ela lhe entregou a carta. Archie passou os olhos por ela rapidamente. O que é isso? Ele acha que você vai sentir pena dele agora. Ela colocou o envelope sobre a mesa. Bem, não vamos falar sobre isso, já esquecemos. Ele se levantou da cadeira. Por que está chorando? Ela enxugou outra lágrima que escorria por sua bochecha. Na verdade, esse garoto não é culpado de nada. Se não fosse pelo pai dele, ele não teria chegado onde está agora, disse a garota. Vamos esquecer isso, ele pressionou a esposa contra ele. Bem, eles ficaram assim por mais um tempo, e então a moça foi preparar o jantar. No dia seguinte, Vitória correu para o trabalho. Ela entrou correndo em seu escritório e pegou sua estação de trabalho. Oi, você ouviu? Um colega de trabalho entrou correndo. Não, o que há de errado? Vitória pensou que havia perdido algo importante. John se foi, ela fez uma careta. Isso significa que essa foi a última carta dele, disse a garota em voz alta. O que? Ele escreveu para você? Ela ficou surpresa. Sim, uma carta de despedida, na qual ele disse que realmente me amava, disse Vitória em voz baixa. Ela pegou seu celular e ligou para Archie para lhe dar a notícia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.